Livro do profeta Isaías, capítulo 53. Quando o culto estava iniciando, o irmão Edson estava tocando um prelúdio, que é um cântico até há bastante tempo nós não cantamos, né? Precisamos ressuscitar determinados cânticos. Mas o cântico que ele estava tocando ao piano no prelúdio é justamente esse capítulo aqui de Isaías, que o autor da letra se inspirou. Ele levou sobre si as nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E esse capítulo de Isaías, do profeta Isaías, foi escrito por alguém que a impressão que nos dá, a sensação que nos dá é que foi escrito por alguém que viu a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz. Entretanto, foi escrito 700 anos antes disto acontecer. É mais uma evidência de que a vinda do Senhor Jesus e sua morte na cruz não foi um acidente na história, não foi um fato como outro qualquer, resultado das contingências históricas, das contingências humanas. Não. Foi providência do próprio Deus. Tanto que 700 anos antes disso acontecer, por meio do profeta Isaías, Deus já anunciou como seria. Esse texto aqui, portanto, ele está falando de Jesus. Esse texto da palavra de Deus, portanto, está mostrando Jesus como o Salvador prometido. 700 anos antes de vir, Deus já mostra a sua promessa de que Jesus viria e sofreria lá na cruz por nossos pecados. É interessante que no capítulo anterior já mostra isso também. Aqui no capítulo 52, já há alguns versículos apresentando Jesus morrendo na cruz por nossos pecados. Fala, inclusive, no versículo 15, que as nações se espantarão por causa dele, restaparão a sua boca, verão aquilo que não se lhes havia anunciado e entenderão aquilo que não tinham ouvido. Vendo o sacrifício de Cristo na cruz, então entenderiam do que Deus estava falando aqui no capítulo 53. E aí o profeta Isaías, foi usado por Deus então para ir falando o que está aqui no capítulo 53. Vamos ler então? Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, pois foi crescendo como renovo perante ele, e como raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza, e quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades.
o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo foi arrebatado. E quem dentre os da sua geração considerou que ele fora cortado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão de meu povo? Deram-lhe a sepultura com ímpios e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Todavia, foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele se puser como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei o seu quinhão com os grandes, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma até a morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Jesus é esse Salvador prometido. 700 anos antes dele nascer e morrer, está aqui a descrição do seu ministério e do que ele fez por nós lá na cruz. E o que ele fez por nós lá na cruz? Ele trouxe a cura para o pecado de cada um de nós. Ele trouxe a cura para o pecado do ser humano. Não se fala mais em pecado, porque não existe mais essa noção de erro, de transgressão. A nossa cultura hoje diz que todo mundo pode fazer o que bem entender, que nada é errado. Mas existe sim limites. Existe a transgressão sim. Os limites de Deus não foram removidos, os limites de Deus, a lei de Deus continua valendo. E o ser humano ele está contaminado por essa doença, que é a doença do pecado. Vejam que Deus está comparando aqui o nosso pecado a uma doença. Que nos versículos 4 e 5, né, diz que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades. O versículo 5 diz que ele foi ferido por causa das nossas o quê? Transgressões. Ele foi ferido lá na cruz por causa do nosso pecado. Esmagado por causa das nossas iniquidades. Mas diz o restante do versículo que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos o quê? Sarados. Pisaduras aqui é no sentido dos hematomas, né?
por causa do seu sofrimento lá na cruz, as pancadas que levou, a situação que teve que ficar lá na cruz, ferimentos, suas pisaduras, seus ferimentos. Por causa disso é que nós fomos sarados da doença do pecado. Jesus é que trouxe a cura para a doença do pecado, né? Verdadeiramente, diz aqui o texto, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. O ser humano não tem como resolver esse problema do pecado. Uma vez contaminado pelo pecado, contaminado com essa doença até o fim da vida. E o ser humano é destruído por essa doença do pecado. A palavra de Deus diz que o pecado nos separa de Deus por toda a eternidade. A palavra de Deus diz que o pecador está condenado a partir para a eternidade, separado de Deus pelo pecado. O próprio profeta Isaías, ele fala também que a mão de Deus não está encolhida, nem Deus está tapando os ouvidos para nos ouvir, mas são as nossas iniquidades, os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus. O pecado é problema exclusivamente nosso. O meu pecado é problema exclusivamente meu. Eu não posso jogar isso na conta de Deus. Não posso jogar isso na responsabilidade de Deus. É interessante que hoje a atual geração gosta muito de jogar a culpa de muita coisa na conta dos pais. Se vitimizar, né? Muitos filhos gostam de fazer isso, muitos filhos e filhas. Eu sou traumatizado porque meu pai, minha mãe fez isso comigo. Eu faço isso, aquilo, outro hoje, não me culpem. Foram meus pais que fizeram isso, aquilo, outro comigo. Gostamos, não é? De não assumir as responsabilidades dos nossos atos, da nossa maneira de viver. E tem muita gente que gosta de fazer isso em relação ao pecado também. Não assume a responsabilidade do seu pecado. Joga para cima dos outros. E muitas vezes joga para cima de Deus. Eu não tenho culpa, eu não sou pecador. Olha, você pode fazer qualquer tipo de ginástica mental para se considerar inocente. Mas a verdade é que todos nós somos pecadores. É uma doença incurável. E somos pecadores porque nós queremos ser pecadores. É escolha. Deus nos criou com livre-arbítrio. E nós usamos o livre-arbítrio para escolher o pecado. Para escolher tudo aquilo que Deus não planejou para nós. E tudo isso é altamente destrutivo ao ser humano. E Deus, falando aqui, por meio do profeta Isaías, está fazendo esse paralelismo entre enfermidade e pecado. Porque assim como a enfermidade toma todo o corpo, todo o ser, o pecado também toma conta do ser humano. O livro de Eclesiastes, inclusive, diz que um abismo chama outro abismo. Uma vez eu estive com um homem lá no interior de Minas Gerais, não no sul de Minas, mas já quase na divisa com Goiás, um homem que negociava com diamantes. E ele me deu um diamante grande na mão para eu ver. Pega aí, Dalto. Eu peguei, olhei, fiquei maravilhado com o diamante. Ele falou, olha bem de perto esse diamante. Aí eu olhei.
tinha um monte de pontinho preto nele. Estragou o diamante. Vários pontinhos pretos. Eu falei, tem vários pontinhos pretos. Ele falou, esse diamante não tem valor, eu não vou poder vendê-lo. Agora, presta bem atenção que você vai ver que é um pontinho só, que se reflete em todas as faces do diamante, e você olha, você vê vários pontinhos negros no diamante, mas é um só. O pecado faz assim na nossa vida. Nós abrigamos um pecado em nossa vida, e ele se reflete em todas as outras, vai começando a tomar conta da nossa vida e vai se refletindo e chamando outros, e daqui a pouco, Davi foi um exemplo claro disso, né? E olha que Davi, a Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus. Se você dá brecha para o pecado, se eu dou brecha para o pecado toma conta. Primeiro pecado, preguiça. A Bíblia diz que era a época que os reis saíam à guerra. Davi mandou o seu exército com seus estrategistas e não foi. Ficou lá preguiçando no palácio, curtindo os confortos do seu palácio, quando ele tinha que estar à frente do seu exército, que lutava contra aqueles povos hostis, vizinhos de Israel. Meu pecado, preguiça. Não ficou só na preguiça, ele foi para a janela. Quem ele viu? Na janela, lá debruçado? Batseba. Aí outro pecado, ele ficou olhando lá, cobiçando, né? Concupiscência, cobiça. Já começou em pensamento a adulterar. O que ele fez? Mandou chamar a mulher e consumou o adultério. Aí, daí a pouco, a mulher mandou dizer para ele, Batseba mandou dizer que estava grávida. Ele, e agora? Minha reputação, como é que fica? A reputação dessa mulher. O marido dela estava na guerra, todo mundo ia saber que ela tinha adulterado. Iam desconfiar dele, porque ela andou frequentando o palácio, amando dele. Já sei, vou chamá-lo aqui, dar uma folga para ele, mandar ele ir em casa. Aí vão achar que o filho é dele, ele próprio vai achar que o filho é dele. O que Davi aí estava querendo fazer? Praticar uma mentira. Nós estudamos hoje sobre o mandamento de Deus, não dirás falso testemunho. E é pecado tão grave como qualquer outro, qualquer pecado. Não tinha pecado, pecadinho, pecadão, não. Tudo pecado, né? Davi já engendrou uma mentira. Não funcionou, porque Urias era um homem extremamente leal. Ele falou, não, eu vou dormir aqui, vou fazer um bivac aqui na frente do palácio, porque os soldados que estão sob meu comando estão dormindo assim. Como é que eu posso ir para minha casa desfrutar do conforto do meu lar se meus soldados estão em campo de combate dormindo no chão? Ele dormiu no chão na frente do palácio. E Davi falou, mas que cara não coopera. E aí o que Davi fez? Um pecado chamando o outro. O que Davi fez? Praticou um homicídio. Para ajeitar, olha só que coisa terrível, para ajeitar a situação dele, ele praticou um homicídio. Ele deu ordem que Urias fosse colocado no pior lugar do combate e que todo o contingente ali naquele local, todo o contingente militar se retirasse, deixasse ele sozinho no meio do inimigo. E assim aconteceu e Urias foi morto. Não foi a mão
Davi que pessoalmente matou Urias. Não foi a mão de Davi que segurou a espada, ou as espadas, ou as lanças que perfuraram Urias. Mas foi ele que fez com que isso acontecesse. Então Davi cometeu homicídio. Um pecado foi chamando o outro. E tudo começou com a preguiça. Que às vezes a gente acha até um pecadinho tão bobo, né? Preguiça, bobagem. O livro de Provérbios adverte que a preguiça leva à ruína. E no caso de Davi, levou à ruína em todos os sentidos. Um pecado vai levando ao outro, nunca fica ali só naquilo. É o pontinho preto ali se refletindo em todas as faces ali do diamante, inutilizando o diamante. E, meus irmãos, Jesus trouxe a cura para essa doença. Deus declara aqui: pelas suas pisaduras, pelo seu sofrimento na cruz, nós fomos sarados do pecado. Nós não estamos mais, aquele que aceita Jesus Cristo como Salvador, aquele que se arrepende do seu pecado, aquele que diz: meu Deus, eu sou um pecador, meu Deus, realmente eu sou, eu não quero ser assim, Senhor. Eu preciso que o Senhor mude meu coração, minha mente, minha vida. Eu preciso do perdão de Jesus, que Jesus conquistou lá na cruz para mim, por meio do sofrimento dele. Eu preciso desse perdão. Aí ele nos dá a cura. E passo a passo, é interessante quando a gente tem uma virose, né? Os médicos aqui, se eu estiver errado, me corrijam, mas quando a gente tem uma virose, a gente vai se livrando da carga viral e das toxinas e tal produzidas pelos vírus, né? Os médicos, a Ânia aí, enfermeira também e tal, outros profissionais da área de saúde, a gente vai desintoxicando até que a gente fica plenamente bem. Jesus está atuando assim na nossa vida. A palavra de Deus diz que a santificação é um ato e um processo. No momento em que aceitamos Jesus como Salvador, a Bíblia diz que diante de Deus nós já estamos o quê? Puros. Que Ele nos apresenta de Deus, nos apresenta diante de Deus puros, santos, né? Pela justiça dele, Jesus. E que durante a nossa vida Ele está trabalhando em nós, tirando essa carga de pecado, essas toxinas do pecado, para quando nós formos para o céu, Ele nos apresentar diante de Deus, puros, santos, totalmente perfeitos, totalmente justos diante de Deus. Jesus, o Salvador prometido, nos trouxe a cura para o pecado. Você precisa, meu querido, reconhecer o seu pecado. Você precisa parar com essa alienação moral. Você precisa parar com essa alienação espiritual e ficar vivendo diariamente essa ginástica egocêntrica de achar que tudo que você faz está justificado porque você quer fazer. Não é assim, não. Deus nos criou com propósitos. Deus colocou limites. E para o nosso bem. Para o nosso bem. E nós precisamos manifestar a glória de Deus, precisamos manifestar o caráter de Deus. A Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E o pecado impede isso. Nós precisamos, cada um precisa se arrepender dos seus pecados, se humilhar mesmo diante de Deus. Senhor Deus, eu sou pecador. Eu quero fazer a tua vontade, eu quero te obedecer. Perdoa meus pecados, eu estou arrependido. Eu aceito o perdão de Jesus, eu quero o perdão de Jesus. Fazer isso com toda a fé. Porque o Senhor Jesus mesmo disse: qualquer que vier a mim, lá no Evangelho de João, capítulo 6, qualquer que vier a mim, de maneira nenhuma
lançarei fora. Mas Jesus, o Salvador prometido, ele nos traz novamente a paz com Deus, nos curando dessa doença do pecado. Ele reata o relacionamento do ser humano que foi interrompido por causa do pecado. Jesus faz a ponte, a ligação entre nós e Deus. Vejam o versículo 6, diz assim: todos nós andávamos o quê? Desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. O que quer dizer cada um se desviar pelo seu caminho? Cada um seguindo o seu próprio caminho. Cada um fazendo o que acha que deve fazer. Cada um seguindo a sua própria vontade. A essência do pecado, né? Eu faço o que eu quero. Mas Deus, não, que Deus que nada, eu faço o que eu quero. É a essência do pecado. Cada um se desviando pelo seu próprio caminho. E isso faz com que nós sejamos semelhantes ao quê? Ovelhas sem pastor, que ficam errantes. Porque o pecado impede a comunhão com o pastor de nossas vidas, que é Deus. O pecado impede. Então, as pessoas que estão no pecado estão separadas de Deus. Mas o Senhor Jesus, lá na cruz, perdoando os nossos pecados, Ele fez a ponte sobre esse abismo do pecado que nos separa de Deus. Ele fez a ponte. E agora nós podemos ir a Deus por essa ponte que é o Senhor Jesus, que morreu lá na cruz, sofreu lá na cruz o castigo pelos nossos pecados. Só Ele nos dá esse perdão. E Ele nos leva novamente a essa vida de comunhão com Deus. Versículo 5, a segunda parte, repito, diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Muito mais do que a questão da paz interior, é a paz com Deus. Em Jesus, nós não somos mais como ovelhas desgarradas, ovelhas sem pastor, ovelhas errantes. Em Jesus, agora, nós temos a paz. Nós temos a paz com Deus. Lá na Epístola aos Efésios, o apóstolo Paulo diz que pelo sangue de Cristo foi derrubado o muro da separação. A Epístola aos Hebreus também fala isso várias vezes. Então, o Senhor Jesus, por meio do seu castigo que Ele sofreu lá na cruz, nos traz novamente o acesso a Deus, a comunhão com Deus. Que coisa maravilhosa, é uma coisa... não tem adjetivos. Deus Todo-Poderoso, Eterno, Criador de todas as coisas, Todo-Poderoso, diante dEle todos terão que se curvar, todos terão que reconhecer sua autoridade. Lá em Filipenses capítulo 2 diz isso. Todo-Poderoso também, Criador de todas as coisas. A gente olha esse universo tão grande, E quem somos nós, né? O salmista mesmo diz, no Salmo 8, diante da imensidão do universo, quem somos nós para que Deus olhe para nós? E por meio de Jesus agora temos plena comunhão com esse Deus maravilhoso. Deus Todo-Poderoso, Eterno, Criador, Deus perfeito, de caráter perfeito. E agora eu, que sou imperfeito, eu posso ter comunhão com Ele, por meio de Jesus Cristo, que lá na cruz levou sobre si a iniquidade de todos nós, sofreu o castigo por nossos pecados. Ele nos trouxe a paz com Deus. Eu não consigo entender como é que alguém pode passar a vida longe de Deus. Não precisa ser nem a vida. Como é que alguém pode passar 1 minuto longe de Deus? A vida sem Deus é uma vida
totalmente oca, totalmente sem sentido. Os momentos de tristeza, os momentos de angústia, os problemas insolúveis, que às vezes acontecem, às vezes se apresentam, como é que nós podemos carregar esses fardos pesados sem Deus? É por isso que tantas pessoas se desesperam, é por isso que tantas pessoas vivem profundamente angustiadas. Talvez não queiram admitir, mas falta Deus em suas vidas. E é o Senhor Jesus quem nos trouxe a paz com Deus. Que maravilha é a comunhão com Deus. Que privilégio nós temos, irmãos. Que coisa maravilhosa. Acordar, abrir os olhos e já poder dizer: bom dia, Senhor. E quando vamos dormir, podemos recitar o que diz lá o Salmo 4. Em paz me deito, logo pego no sono, porque tu, Senhor... Exatamente. Coisa maravilhosa, né? Ter essa certeza de que estamos o tempo todo com Deus. Quando acordamos, estamos trabalhando, estamos fazendo isso, aquilo outro, Deus está conosco. E quando vamos dormir, Ele continua, vela por nós. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa é ver a mão de Deus agindo em nossas vidas. Que coisa maravilhosa é poder chegar diante de Deus e abrir o coração, porque o Senhor Jesus, lá na cruz, nos reconciliou com Deus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E finalmente, irmãos, o Senhor Jesus nos trouxe a justificação. Vejam aí os versículos 10 e 11. Coisa, parece aqui uma incoerência. Porque o texto diz que ele seria cortado de entre os moradores da terra, não deixaria raiz, não deixaria descendência. E aí o versículo 10 diz que quando ele se puser como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, a sua descendência. Prolongará os seus dias. Mas o texto vem dizendo que ele seria morto, porque Jesus Cristo ressuscitou. E ressuscitado ele pôde ver a sua descendência. Quem é a sua descendência? Nós. Descendência espiritual do Senhor Jesus Cristo. E esse texto diz que ele se colocou como oferta pelo nosso pecado. E o final do versículo 11 diz assim: o meu servo justo, Jesus Cristo, o único justo, justificará a muitos. Notem que o texto não diz justificará a todos. Por quê? Porque só é justificado por Cristo aqueles que querem, aqueles que se arrependem de seus pecados, aqueles que colocam toda a sua fé em Jesus Cristo. Por isso que aqui Deus nos diz, justificará a todos. O texto diz, o Senhor Deus diz, justificará a muitos. O Senhor Jesus, com o seu sacrifício, ele nos justifica. E olha como é que termina o versículo: e as iniquidades deles levará sobre si. Nós não vamos mais pagar a pena por nossos pecados. A pena que nós merecemos, que é ir para o inferno. A Bíblia diz isso, que o que nós pecadores merecemos é isso, é ir para o inferno, é o que a Bíblia diz. Nós não pagaremos essa pena.
Ele tirou sobre nós, Ele tirou a nossa iniquidade. Porque lá na cruz Ele levou sobre si a nossa iniquidade. Ele já nos justificou. Diante de Deus já não somos mais pecadores. Diante de Deus nós somos justos. E o seu sacrifício é tão perfeito que a palavra de Deus diz, o próprio Senhor Jesus Cristo, que nós não entraremos em julgamento e não veremos a condenação. Porque Ele já sofreu a condenação que era nossa. Ele nos justificou, Ele nos tornou justos. Jesus Cristo teve o poder lá na cruz de chamar para si o pecado de todos. A palavra de Deus diz que Ele se fez pecado, porque realmente Ele levou sobre si o pecado de todos nós. Então, meu querido, se você aceita o perdão de Jesus, se você se arrepende do seu pecado, você fica livre disso. Eu não esqueço de uma vez que, lá em Recife, uma senhora foi levada para conversar comigo, ela queria saber o que precisava fazer para se salvar. Expliquei para ela, mostrei na palavra de Deus. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Quero. Então, ora junto comigo. Terminei de orar junto com ela, ela terminou de orar junto comigo, e quando abriu os olhos, estava vendo um rosto assim, radiante diante de mim. E eu perguntei para ela, como é que a senhora está se sentindo? Ela falou assim, assim mesmo, Deu um suspiro e falou, estou me sentindo, pastor, que saiu um peso enorme, um peso muito, muito, muito grande. O peso dos pecados. Nós ficamos livres disso. O Senhor Jesus leva o peso dos nossos pecados, das nossas iniquidades. Ele nos torna justos. Não mais condenados pelo pecado, mas agora filhos de Deus, herdeiros de Deus. O Senhor Jesus, o Salvador prometido, Ele faz isso por nós. Ele nos trouxe a cura para o pecado, Ele nos trouxe a paz com Deus, Ele nos trouxe a justificação. Tudo isso você pode ter, meu querido. Se arrependa e entregue a sua vida a Jesus. Ele lhe dará tudo isso, Ele fará de você uma nova criatura. E nós, irmãos, já temos essas bênçãos maravilhosas, nos alegremos sempre e valorizemos, porque nada tem mais valor do que isso. Nada tem mais valor. Dinheiro não compra nada disso. Tudo isso, tão maravilhoso, foi comprado com o sangue de Cristo na cruz. Amém. Vamos celebrar, portanto, a ceia do Senhor. Nós não estamos repetindo o sacrifício de Cristo.